Ok. Boa tarde a todos. São 18h02 do dia 26 de novembro de 2025. A gente está começando mais uma palestra aqui pelo Clube de Engenharia, que é uma instituição que tem centenária, né? Temos 145 anos, foi fundada em 1880 e atualmente é presidido pelo Francis Bogossiano, o qual o nome eu saldo os demais vice-presidentes e diretores. Saúdo também o diretor de atividades técnicas, Vitor Hugo, e o Alexandre Almeida, em nome de todos os demais diretores. Informo que essa apresentação é uma realização da DCTEC, Divisão de Ciência e Tecnologia do Clube de Engenharia, com apoio da DET, Divisão de Eletrônica e Tecnologia da Informação. Bom, a palestra de hoje, né, eu me sinto muito à vontade, e é sobre uma área que eu particularmente milito junto com a RF, que é a área de áudio, e mais ainda à vontade por ser ministrada por um amigo meu, super profissional, colega de profissão, Carlos Pedruzzi, que ele é engenheiro de telecomunicações, e a palestra é sobre sonorização de shows de eventos do início do século XX aos dias atuais. Ele vai fazer essa palestra e vai ser uma palestra de forma interativa para, se alguém quiser contribuir ou tiver alguma dúvida durante a palestra, fazer a interação, que eu acho que fica mais dinâmica. E a gente vai gravar. Essa palestra vai estar disponível depois no site do Clube de Engenharia, ok? Então, meu amigo Carlos Pedruzzi, seja bem-vindo ao clube. É com você. Espero que você se sinta bem à vontade, como eu estou agora, de ter você aqui com a gente. Muito bem. Boa tarde a todos. João, te agradeço muito, tá, pelo convite. Agradeço ao Clube de Engenharia, naturalmente, a todos a diretoria do clube, que o João já citou. E o João, como ele disse, é um parceiro antigo. Tivemos muitas experiências desde outra época, né? E foram todas muito proveitosas. E ele me falou, né, sobre participar com esse tema, e tem sido a minha atividade profissional nos últimos quase 50 anos. Então, eu fico razoavelmente à vontade para falar sobre ela. Vou falar algumas coisas que são a ótica, que até o João sugeriu, né, discutimos bastante sobre os temas, os tópicos, e o tema é esse, né, a sonorização. O que é a sonorização de shows e eventos? Né? É uma coisa com a qual eu venho vivendo há muitos anos. Então, vamos falar sobre isso. Mas desde o início do século passado até os dias atuais. Claro que eu não tenho experiência desde esse tempo todo, mas assim, o que a gente pesquisou e o que a gente traz dos mais antigos, não só na convivência, mas na leitura também, né? E eu vou fazer essa apresentação, espero que todos vocês aproveitem bastante claro, vocês podem interferir na hora que vocês quiserem, tá bom? Se quiserem fazer qualquer comentário, questão, fiquem à vontade. Não tenho nenhuma restrição quanto a interromper a fala, absolutamente. Claro que a rigor, o ideal seria que a gente expusesse um dos itens e então a gente abrisse para as questões. Mas vocês fiquem à vontade, tá? Porque o importante é ter a questão que surge tratada de imediato. É uma visão. Bom, gente, eu vou contar aqui não só com a colaboração do João Pedro, como da Thaís também, e vou pedir que ela vá passando. Esse primeiro slide aqui, olha, apresenta a nós, vamos dizer assim, que é a controle eletroacústica, que somos eu e o Marcos Watson, um grande amigo, parceiro de muitos anos já de atividade conjunta, e que a gente vem desenvolvendo projetos de acústica, isolamento e condicionamento e sonorização, que são duas atividades que estão intimamente interligadas, tá? Quer dizer, a acústica por si só é independente, ela existe, ela é uma ciência. A sonorização trata, baseada em ciências de várias técnicas, tá? E sim, a sonorização depende
de maneira significativa da acústica do ambiente para que tenha, assim, o seu melhor aproveitamento, o seu melhor desempenho, tá bom? Então, a gente não podia dissociar uma atividade da outra, então a gente trata das duas conjuntamente. Então, isso tem sido a nossa atividade ao longo de alguns anos já, alguns tantos anos, e tem sido muito proveitoso e gratificante. Thaís, por favor, pode trocar aí. Isso aqui é o que a gente vai, é o que eu pretendo apresentar para vocês e conversar com vocês nessa tarde de hoje, tá? A sonorização de shows e eventos do início do século passado aos dias atuais. Por que que eu enfatizo shows e eventos? Descrevo dessa forma, titulo dessa forma. Porque sonorização é mais amplo do que isso. Você tem sonorização, por exemplo, quando entra no metrô, estação das barcas, estação de trem, nas rodoviárias, nos aeroportos. Aquela sonorização é conhecida como paging, que é o gerúndio do verbo inexistente to PA, que não existe isso. PA são as iniciais da língua inglesa, na língua inglesa, de Public Address, que significa se endereçar ao público, falar com o público. Então, inicialmente, essas coisas começam com o telefone, tá? Depois vem para essa questão, essa situação de você fazer propagandas políticas, religiosas e tudo mais, fazer uma comunicação com o público de uma maneira geral, convenções e aí vai, né? Então isso daí ficou public address, por título, se endereçar ao público. E com o tempo se refere a isso como paging. O que é que você está fazendo? Eu estou paging, estou peazando. Não existe isso naturalmente, mas é uma forma, né, uma licença para a gente se referir a essa atividade. Essa atividade tem um universo, é um universo por si só, tá bom? E a gente não entra no mérito de discutir quais as questões de complexidade lá e cá. Lá, eu digo, na paging. E como o pessoal de língua inglesa se refere àquele sistema de paging, e é esse aqui que a gente vai abordar, de sound reinforcement. São nomenclaturas, tá? Reforço sonoro. A gente chama a esse sistema de shows e eventos, que o pessoal de língua inglesa se refere como sound reinforcement, de PA, numa coisa meio que conflitante com eles. Problema nenhum, uma questão de nomenclatura. A gente sabe bem do que a gente está falando. Então vamos focar nos shows e eventos, tá bom? Como essa história toda começa, né? E vamos começar por analisar o seguinte. Thaís, por favor, troque. O que que nós vamos conversar aqui hoje? O que que eu preparei para apresentar e espero a colaboração de vocês, a discussão, para colocar em discussão. Sistemas de sonorização de shows e eventos, para shows e eventos, em que consistem e qual a finalidade? Os elementos desse sistema, a evolução desses sistemas, mas nos aspectos elétricos e também nos mecânicos e acústicos, que a gente conhece como transdutores, né? Qualquer transformador de energia de uma forma para outra, que são nos nossos sistemas, e aí não só de sonorização, mas do próprio paging, de gravação, de radiodifusão, são o início da cadeia, os microfones, e o final da cadeia, os alto-falantes, né? Então, esses são os transdutores. Então, o que que houve de evolução nesses camaradas que representam os aspectos mecânicos e acústicos dos nossos sistemas? Vamos falar um pouco de previsão de desempenho, que é uma coisa que a gente fazia intuitivamente, maneira de dizer, né, baseado em todo um conhecimento nosso, e que de um tempo para cá já vem sido feito de outra forma. Você tem plataformas que você consegue trazer dados dos componentes de um sistema que você pretende utilizar, a geometria e dimensões da sala, de uma maneira geral, e prever como esse sistema que você pretende instalar, pensa que seja o adequado, naquele ambiente vai se comportar, né? E por fim, assim, só elocubrar. O que que pode acontecer a partir daqui?
tá bom? Então vamos ver do início aí, Thaís, por favor. Os sistemas de sonorização são formados por um conjunto de equipamentos interligados de forma a tratar os sinais de áudio de um certo programa e amplificá-los, a fim de que um número maior de pessoas possa ouvi-lo. Então, essa é uma definição simplista, mas bastante direta e óbvia, tá? Desde o início, desde a concepção desses sistemas, de como eles chegam com essa intenção e essa intenção se mantém até hoje. O sistema é um conjunto de equipamentos que são interligados, de uma certa forma, para lidar com sinais de áudio, naturalmente, de um certo programa, e, ao final, lidar de uma série de formas e aspectos do sinal, né, em aspectos do sinal, mas, ao final, amplificá-los, de maneira que um número maior de pessoas possa ouvi-lo. Isso daí é uma colocação, de novo falando, né, bem simplista, mas é como a coisa se coloca desde o início, tá? E vocês já podem imaginar. Se vocês compararem, por exemplo, um sistema de paging, ele não passa disso, vamos dizer assim. Ele realmente vai pegar a sua voz ao vivo ou gravada, amplificá-la e colocar para um número grande, maior de pessoas, enfim, um número necessário lá, que é a sua intenção de pessoas para que possa ouvi-lo, tá? Daí até você lidar com música, aí é outra história, né? A complexidade se torna muito maior, porque envolve toda uma gama de aspectos, a expectativa da estética da música como ela é, os vários instrumentos, e não falo só da música pop, qualquer tipo de música, desde a orquestra, né, que é uma coisa que acontece muito antes dos sistemas de sonorização, tá bom? Então, em que eles consistem e sua finalidade, basicamente é isso aí. Vamos lá, Thaís. Eu vou passar uns slides aqui, porque eu julguei que fosse interessante vocês observarem que como se dá alguns sistemas de sonorização. Esse é um típico de paging, como está aí. Isso é do início da década de 30 do século passado, uma convenção de debulhadores de milho, né, na cidade de Detroit, se não me engano, Michigan, Estados Unidos, no norte, lá nos Estados Unidos. E é uma coisa que, hoje, quando a gente olha para isso, na realidade, desde algumas décadas atrás, quando a gente olhava para isso, a gente achava muito, no mínimo, curioso, né? Vocês veem aí um sistema elementar, e eu vou lhe dizer, a matéria de onde eu tirei isso aí diz que a plateia era de cerca de 100 mil pessoas. Você vê postes com cornetas. Tem 5 cornetas em cada poste desse aí, tá? São 8 postes desse, o que a matéria diz. Portanto, um total de 40 dessas cornetas, que eram produzidas por uma companhia municipal, né, da cidade deles, e era conhecida como The Morning Glory, a glória do amanhecer. Enfim, é tecnologicamente um avanço doido, absurdo, né? E para vocês terem ideia, esse conjunto de 40 cornetas que compunham esse sistema aí tinha um total de 30 watts elétricos. Potência dissipada no amplificador era de 30 watts elétricos. Dissipada no sentido de... Dissipada, na realidade, nos falantes, né? Disponível pelo amplificador. Máxima, 30 watts elétricos. 30 watts elétricos. Isso daí, se você fizer uma festa em casa hoje, você usa uma coisa parecida com essa. Se for no quintal, um churrasco para o seu pessoal, né? É comum a gente hoje ter sistemas fazendo shows para 60, 50 mil pessoas com 70, 80 mil watts, né? Mas, enfim, e esse furgão que aparece aí, dentro dele está o amplificador de 30 watts. Então, cada driver, que o inglês, né, o pessoal de língua inglesa se refere ao falante como driver.
eles chamam o falante grave como low frequency driver e o falante de agudo como high frequency driver. A gente chama de driver aqui o falante de agudo e de falante o falante de grave. Mas, enfim, cada falante desse aí é, portanto, de menos 1 watt. E a grande eficiência, porque você não ouve o watt elétrico, você ouve o watt acústico, né? Então, a eficiência na transdução, quantos watts acústicos você consegue a partir desses 30 watts elétricos, se dá não pelo desempenho do falante em si, mesmo, mas pelo ganho que essa corneta tremendamente longa e de boca avantajada consegue fornecer. Tá? Então, isso aí é uma. Cornetas e tambores são dispositivos de comunicação milenares. Então, se fez uso deles, não só você já conhece, certamente já viram em sistemas de gravação e reprodução, como também de sonorização. Então, fica aqui marcado para vocês isso. É claro, vocês podem acessar isso daí na internet, como várias outras exemplos como esses, tá? Mudando, querida. Até hoje, por exemplo, traz para vocês aqui o Rock in Rio, que é um evento nosso, no quintal da nossa casa, certo? Em que você vê um palco à sua direita aqui, e que logo à frente do palco existe uma construção com 2 andares até, né? O segundo menor do que o primeiro em área, e que é o que a gente chama de house mix, que é a mixagem, na tradução literal, mixagem para a casa. Ou seja, ali estão os técnicos responsáveis por produzir as mixagens dos programas que acontecem nesse palco. Não só de áudio, como também de iluminação e de vídeo, e reproduzir para o público. Então, eles chamam isso, o pessoal de língua inglesa, de o lugar de mixagem para a plateia, para a casa, né? E eu digo, enfatizo isso porque lá no palco existe outro controle como esse, cuja finalidade é replicar mixagens, criar mixagens, melhor dizendo, para os músicos e atores e o que estiver acontecendo no palco, as pessoas que atuam no palco, que a gente chama de monitor mix, né? Ou seja, o camarada ou os camaradas que estiverem lá fazendo esse trabalho, eles vão estar mixando o programa e reproduzindo, monitorando esses atores, cantores, músicos e etc. E aqui vocês podem ver que logo atrás dessa área de controle para a plateia tem um arco formado de pirulitos aí, né? Vamos chamar assim, que vocês podem ver, são 6, eles formam um arco. E mais adiante ainda, no sentido do fundo da plateia, você tem um outro arco com 8 desses conjuntos de quê? De caixas também, tá? Porque as caixas que estão lá no palco, tocando para a plateia, que a gente chama de PA, que não é visível nessa foto, essas caixas não são visíveis nessa foto, elas estão distribuídas em LR, né? Left e right, esquerda e direita. É uma montagem clássica da gente, tá? Que não tem muito a ver com LR, que levou esse nome por batismo lá da intenção de você fazer para o camarada em casa, trazer para ele a sensação de estar na plateia de um evento em loco mesmo, na plateia, tá? O estéreo left e right, isso é criado na primeira metade do século passado para trazer para você em casa, onde você estivesse, a sensação que você teria se estivesse no lugar onde o evento estivesse acontecendo, tá? Então, isso ficou batizado de estéreo, e isso era conseguido com 2 colunas de caixas ou 2 alto-falantes, 2 caixas, o que fosse, depende do tamanho do ambiente, e você conseguia, dessa forma, trazer para o camarada em casa a experiência que ele teria se estivesse presente no lugar do evento. Isso aí é outra história,
Mas, enfim, assim começa o negócio. E é claro que a nominação, a nomenclatura é trazida para a nossa história também. Mas, é claro, a gente está aqui numa outra situação. Nós já estamos na situação dita real. A coisa está acontecendo. Então, você não tem que simular o que está acontecendo. Se ele está acontecendo, você está mergulhado nele. Essas outras colunas, portanto, você tem lá no palco, à esquerda e à direita, left e right, colunas de caixas que tocam o programa para a plateia. No entanto, elas não vão produzir pressão suficiente para impressionar toda a plateia que ocupa essa área toda aí. Então, você replica esse som através dessas outras colunas colocadas aí, espalhando pela área, na intenção de trazer de volta, principalmente, nesse caso aí, a pressão. Inicialmente é baseado nisso, mas não só a pressão, como também a inteligibilidade, a clareza, porque à medida que você se distancia da fonte, você perde mais audição de altas frequências do que de médias e principalmente de baixas. As baixas você ouve por distâncias muito longas, as médias nem tanto, as altas nem pensar. Então, é até muito comum você encontrar em sistemas essas torres mais distantes, reforçando o som para a plateia mais ao fundo, apenas reproduzindo conteúdo de média, média alta e alta frequências, tá? São conhecidas como torres, porque são torres de delay. Delay do inglês significa atraso. E aí tem uma justificativa para esse nome também, tá bom? Então, se vocês ouvirem falar em torres de delay, vocês já sabem do que se trata. São torres colocadas na plateia que têm a intenção de recuperar volume e também inteligibilidade, né? Conteúdo de média e alta frequência, que é o que traz para a gente a média alta frequência, tem uma região ali de média alta, onde a gente é mais sensível e, portanto, a gente entende melhor uma mensagem. Então, isso daí é fundamental. Os telefones, por exemplo, são focados nessa região, de uma frequência média baixa, 200 Hz, até uma frequência média alta, 3.000, 4.000, não precisa mais do que isso. Mas você não pode, pelo telefone, tocar uma música. Você vai sentir falta de várias regiões, quer dizer, o conteúdo, né, de vários instrumentos aí, aqueles que, sabidamente, têm energia nas baixas frequências e nas altas frequências também. Não estou falando dos amplificadores dos telefones. Você pode ligar seu fone de ouvido ali e ouvir muito bem a música. Eu falo de focar naquilo que interessa, né? Vamos lá, Thaís. Próximo, por favor. Agora, vejam bem, um sistema de sonorização, vamos falar dele agora, de duas maneiras, na sua forma conceitual e na sua forma prática, tá bom? Conceitualmente falando, ele é basicamente, num diagrama, constituído de três blocos, que são transdutores de entrada, manipulação elétrica do sinal e transdutores de saída. Então, você tem um sinal de áudio à esquerda, que é o que a figura pretende mostrar, né, de intensidade determinada. Aí você tem os transdutores, que são os microfones, principalmente. Existem alguns outros meios, mas 99% dessa transdução é feita pelos microfones. Eles transformam a energia mecânica, acústica, né, em elétrica, ok? E aí você tem uma série de equipamentos que você manipula para lidar com esses sinais, agora no universo elétrico. Você faz uma série de atuações neles, tá? Você ajusta níveis, você equaliza, ajusta níveis em bandas de frequência, você mexe na dinâmica deles, o que a gente chama de compressão, você deixa ou não eles passarem, segundo o seu interesse, você limita os níveis desses sinais, enfim, mistura esses sinais. Então, existe uma série de atuações que você faz no universo elétrico e principalmente em cima de um determinado equipamento, que são as conhecidas consoles de mixagem.
com vários equipamentos ditos periféricos, porque em outra época eles estavam externos a essa console e na periferia dela, né? Você estava ali próximo, você tinha esses outros equipamentos. De uns anos para cá, já uns 20, 25 anos, eles estão todos dentro das consoles, desde que elas passaram a ser digitais, né? Por construção digitais. Então você tem a manipulação toda feita ali. Claro, existem outros aspectos também, mas basicamente é isso. A partir daí, depois que esse sinal é amplificado, ok? Ele segue então para os alto-falantes. E esses caras são os transdutores de saída, são os responsáveis por fazer, ao contrário dos microfones, a transformação da energia elétrica em mecânica novamente, para que a gente possa perceber, tá bom? É claro que isso daí, gente, ao longo do tempo, como a gente vai falar, teve alterações significativas, drásticas, absurdas, enormes, mas nunca deixa de ser isso. Tá bom? Então vamos falar agora, nos próximos slides, de sistemas, desde simples até mais complexos, mas que sempre vão atuar dessa forma. E fica aqui a seguinte observação: se o seu sistema for de shows e eventos, é exatamente assim que ocorre. Se você estiver lá na rádio com o João lá fazendo aqueles trabalhos que eu já tive a oportunidade de presenciar fazer, é exatamente assim que ocorre também. Desde o microfone do programa que está sendo levado a efeito até o falante na sua casa. É claro que nesse caminho aí existem outras fases, né? Outros passos, mas rigorosamente é assim. Se você grava um programa, também é assim. Existem outros passos também, como, por exemplo, registrar esse programa em fitas magnéticas, como já foi em outra época, em HDs, como é hoje, há muito tempo já, mas com a finalidade de depois tocar e você ouvir. Você só vai ouvir se você tiver um dispositivo que transduza esse sinal de elétrico para mecânico novamente, ok? Porque eu arriscaria dizer que, naturalmente, na natureza, os processos são todos analógicos, né? Você tem eles analógicos. A questão de digitalizar, um avanço inegável, vamos dizer assim, que veio facilitar em muito milhares todas as áreas de atividade, né? Ele é totalmente uma criação, vamos dizer, tá? Eu não quero com isso dizer que seja assim, apenas é um entendimento meu, tá bom? Vamos seguir, Thaís. Isso aqui, gente, é um sistema simples. Você tem microfones ligados através de cabos de microfone naquilo que a gente chama de multicabo, que é uma quantidade de cabos num único multicabo, como vocês, em telefonia a gente usa isso, e aí vai, que leva até uma console ou um mixer e que amplifica para falantes. Então imagine que a gente, em lugar de estar aqui fazendo esse encontro online, estivéssemos na sala, todos juntos aí. Se a sala fosse grande o suficiente, talvez a gente precisasse de um sistema de sonorização, né? E aí vai a observação. Tem que prevalecer o bom senso, né? O sistema de sonorização ele é útil quando você precisa amplificar a voz ou o programa de maneira que o número maior de pessoas ouça. Agora, se a gente está numa sala, eu falando para vocês, vocês são 30, 20, 15, não há a menor necessidade, então a gente vai pular essa etapa, certo? Mas se estivéssemos presentes, um na presença do outro, todos presentes, a gente faria uso de um sistema elementar como esse. Um microfone para eu falar, aquele que o João apresentou, dois ligado no mixer elementar, com poucas entradas, poucas saídas, um par de falantes para que todos ouvissem, tá? Passando por um outro sistema, Thaís, por favor. Pode seguir, Thaís. Isso. Já temos um sistema mais complexo, como aquele que a gente usa agora, indo direto ao assunto, em eventos, né? Em shows e eventos. Então, essa é uma parte de monitor, como diz aí, um sistema mais complexo, monitor, onde você tem aqueles microfones vindo. Aliás,
tem um palco antes disso, Thaís. Vê um slide antes desse, por favor. Isso aí. Obrigado, querida. Você tem microfones captando os vários instrumentos no palco ligados àqueles tais de sub-snakes, como a gente chama, ligado a um snake, são nomes do pessoal de língua inglesa, né? É, subcobras e cobra, em que você liga ali embaixo à direita, você vê para o monitor e para o FOH, que são as iniciais de front of house, à frente da casa. Então, é mixagem para o público, a mixagem para o monitor. Então, você pega o microfone da voz do João e splita, como eles dizem também, divide o sinal dele para o monitor, para o João, e o monitor e o sinal que vai para a plateia. Agora sim, Thaís, o próximo. Quando você está falando do monitor para ele, que está fazendo a palestra, você tem uma console de mixagem e você sai com sinais dessa console, levando para caixas e para fones de ouvido, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Seguindo, querida. Você tem também para a plateia uma outra console como aquela ou diferente, depende muito do que você vai fazer, mas pode ser perfeitamente como a primeira, em que você traz os sinais todos para ela, mas basicamente, você tem duas saídas. Você pode ter quatro, oito, algumas tantas, mas vou falar das duas que a gente sempre vai ter, o L e o R, que entra em gerenciadores, que entra nos sistemas de falantes que tocam para a plateia. Ok? Seguindo, querida. Muito bem. Em grandes eventos, sistema bem mais complexo, vamos dizer assim. Em grandes eventos de maior audiência, além do programa ser endereçado para o público presente e para os artistas que se apresentam, como vimos acima, podemos tê-lo também encaminhado para gravação. Você pega um Rock in Rio, como aquele que a gente mostrou ali no início, o slide, você vai gravar o programa, você vai transmitir ao vivo por TV ou rádio, ou também em streaming, né? Que é nessas plataformas que você tem já há um tempo aí, tá bom? Digitais. Então você tem hoje há um tempo já. Quer dizer, à medida que o tempo passa e novas técnicas vão chegando de disseminação, de broadcasting do sinal, você vai utilizando elas todas. Então você, além de mixar para a plateia e mixar para os artistas, você também leva esse sinal para outros lugares, tipicamente num ambiente fechado, numa sala fechada, onde tem outros técnicos que vão lidar com esses sinais, produzindo mixagens. Né? Mixagem é um termo que a gente usa para se referir a como você pega esses sinais todos, de todos os instrumentos, e agrupa esses sinais de forma a soar como música. O que você está fazendo é mixando. Tá? Então, você vai mixar para gravar, ou grava até mesmo sem mixar, se você for gravar, a mixagem é posterior. Você vai mixar para uma transmissão ao vivo, aí já tem que ser mixado. Né? Televisão, rádio, como já fizemos algumas vezes, e streaming também, tá bom? Então, você tem essas complexidades nos sistemas de sonorização para shows e eventos. Mais um, Thaís. Ô, Pedroso, Pois queria não. fazer uma publicação aqui rapidinho, que essa parte aí é interessante do slide anterior. Você pode voltar aí, por favor, Thaís? É o seguinte, é que a gente bastante shows que a gente faz, eu observava bastante alguns músicos, em particular, não vou nem citar o nome aqui, que a gente conhece, mas eles entravam num universo absolutamente paralelo durante o show. E era justamente devido ao que ele queria ouvir durante o show. Então, um exemplo aqui de um guitarrista, acho que é amigo nosso em comum, que só gostava de ouvir no monitor, lá ao vivo, a guitarra dele. Ele fazia também um pouquinho de coro, né, um pouquinho da voz dele, e um pouquinho do teclado, e mais nada. Não queria ouvir baixo, não queria mais nada. Então, isso é uma coisa que, quando eu me deparei com essa situação, você já deve ter se deparado N vezes, eu fiquei absolutamente encantado com isso. Falei, pô, como é que pode? Todo mundo aqui, não sei quantas coisas, teclados, né, música, flautas, cordas, e o nosso amigo lá na dele, só ele com a guitarra dele e um tecladinho no mundo
dele, no universo dele, lá no palco, num show grandão lá. Então ele não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo, tanto no Public Address, né, no PA, quanto no que estava indo para o rádio, televisão, isso. Ele não sabia de nada, ele só sabia dele ali na hora. É uma coisa muito, É. muito interessante, né? Então eu queria só pontuar dessa observação que eu presenciei, né, algumas vezes. Não, bacana. É uma observação interessante. Sobre isso aí, eu comentaria o seguinte. Com certeza, ele não tem ideia do que vai para a gravação, nem o que está sendo transmitido para a televisão ou outra forma, né? Outra forma de transmissão. Mas, quando você está no palco, você percebe claramente como soa o sistema na sala, mesmo que você esteja ao ar livre. O cara experiente, ele sabe o que está se passando lá fora. Bom, muito bem. E sobre o que está acontecendo aqui em cima, veja bem, cada músico ele precisa ouvir coisas que contribuam para o bom desempenho dele. Então, ele não necessariamente quer ouvir uma mixagem maravilhosa como você lá fora na plateia está querendo ouvir. Não, ele só quer ouvir a guitarra dele aberta para ele não bobear, a voz dele, é claro, de repente o bumbo da bateria, a caixa para dar o andamento para ele, o teclado para conduzir ele na harmonia. Então, existem coisas que ele vai pedir. E com certeza, é fato, os músicos pedem coisas, não diria assim que coisas diferentes, mas em intensidades diferentes para contribuir para a mixagem, vamos chamar assim para o entendimento dele. Agora, isso depende muito também do seguinte: se a gente está fazendo esse palco, monitorando esses músicos com caixas acústicas, quando ele toca, ele já está ouvindo, ele está tocando a guitarra, ele está ouvindo o amplificador do contrabaixo sendo tocado, a bateria sendo tocada, a voz do cara vindo de um outro monitor de lá, ele já tem uma coisa, uma audição. Então ele vai pedir a você que está mixando o monitor coisas e intensidades suficientes para compor a mixagem que ele espera para ele ter o desempenho dele. Se você, no entanto, monitorar esse cara com fones de ouvido, eles têm, existem fones e fones, tá? Com diferentes percentuais de admissão do som ambiente. Mas, de uma maneira geral, eles selam mais do que se você não tivesse. Então, você que está mixando o monitor, você vai ter que construir essa mixagem com muito mais esmero. Você vai ter que colocar coisas ali para ele ouvir que você não precisaria colocar se ele não estivesse com aquilo. Entendeu? Então, isso pode parecer surpreendente ou até mesmo estranho, mas é muito comum. Agora, é claro, é, tem também aquilo que a gente já sabe, né? Em toda atividade, não só a dos músicos, mas até na engenharia também. Tem um camarada que se cerca da coisa dele e ele quer, e você tem que dar seu jeito. Mas tudo bem, isso daí. Mas bacana, boa observação. Legal. Vamos lá, Thaís. Os elementos do sistema, gente, basicamente, a gente poderia dizer que se distribuem na captação, mixagem e reprodução. Captação são os microfones, DI são as iniciais de Direct Injection, injeção direta. Isso me parece mais coisa de motor do que de áudio, mas de qualquer forma é como foi batizado aquele dispositivo que transforma as características elétricas que vêm de uma guitarra, altíssima impedância, altíssimo nível, em características que uma entrada das consoles de mixagem está acostumada, está preparada a ver, a receber, que vem dos microfones de baixa impedância, baixo nível e balanceados. Tá? Então, são características elétricas. Os DIs, Direct Injection Boxes, caixas de injeção direta, eles nada mais são do que circuitos elétricos. Basicamente, o princípio é de um transformador, que transforma níveis, impedância, tá? E aí você tem um circuito que balanceia. Aí são coisas que aqueles de vocês que se interessarem pelo assunto têm uma longa pesquisa para ser feita. Então você consegue levar a console de mixagem quando recebe o sinal de uma guitarra, ela enxerga do mesmo jeito, eletricamente, que enxergaria do microfone, o sinal do microfone do cantor. Entendeu? Então, os microfones e as DIs são aqueles caras responsáveis por captar os sons que são produzidos
lá pelos músicos, né? Pelos atores, o que for. Os microfones captam sinais acústicos, mecânicos, e as DIs captam sinais elétricos e transformam apenas as características elétricas dos mesmos, tá? Isso vem tudo para consoles, as consoles e junto dela os compressores noise gates e multi-efeitos são os caras que os operadores, os ditos operadores, manipulam para dar uma estética que é aquela uma que é aceita, que você gosta ou não gosta. Né? Quando você vai assistir um espetáculo, você ouve uma música e fala, pô, bonito, rapaz, bonito o reverb da voz da menina, pô, bonito o som da caixa, bonito isso, bonito aquilo, ou, nossa, como está esquisito o som daquilo outro. Enfim, isso é feito por alguém que manipula esses sinais elétricos, todos captados pelos microfones DIs, certo? E ele manipula na console com a ajuda de compressores, noise gates e multi-efeitos. Daí parte para a reprodução, que são os gerenciadores, amplificadores e caixas. As caixas, efetivamente, vindo de trás para frente, são as que E tivemos uma interrupção aí da conexão com o Pedruzzi. do. Pois não. Voltou, voltou. Oi? Teve uma brincadeira de mandrake aqui. Mandrake, aí fica congelado, Ah, mas tá. voltou. Muito bem, então não sei onde é que a coisa foi interrompida, mas assim, as caixas, estamos falando da reprodução. Os sistemas de sonorização, lembrem-se bem, eles têm o propósito de amplificar, vamos no óbvio, a voz de alguém para que um público maior possa ouvi-lo, tá bom? E por que que se faz uso dos sistemas de sonorização? Olha só, você pega o sinal mecânico, transforma ele para elétrico, manipula, amplifica e transforma para acústico novamente. Mas por que passar de um universo para o outro e de volta para esse um? Porque apenas acusticamente existe um limite para essa amplificação. E as experiências são muitas que vocês podem consultar. Ao longo dos séculos, vocês vão ver, para início de conversa, as cornetas. Depois, as conchas acústicas, os anfiteatros com as plateias ascendentes, e aí tem várias justificativas para isso, que, mesmo que tenham sido explicadas de um século para cá, ou quase dois, elas são utilizadas, conhecidas e utilizadas há milhares de anos, alguns poucos milhares de anos. Então, o cara já tinha esse conhecimento. Tá? Mesmo que não equacionasse ainda, como a gente equaciona, eu sabia que isso funcionava dessa forma. Né? Então, as plateias são colocadas numa ascendente, você tem um ganho muito maior com isso, você tem uma concha com uma certa forma atrás, de maneira a refletir essa energia que se propaga para trás e dar ganho ao sinal que vai à frente. Então, você tem uma série de processos aí, ok? Bom, chegou a um limite isso. Chega a um limite. Você não consegue falar para 400 pessoas ao ar livre aí mesmo que você tenha todas essas facilidades, todo esse conhecimento. Então, trilhou-se esse caminho. Pelo menos ele existe. A gente consegue fazer assim. Você fala para plateias de 200 mil pessoas. Nós fizemos, o João, nós fizemos juntos projetos aquários em Ceada de Botafogo, Praia de Copacabana, Réveillon na praia. Quantas pessoas estão ali na praia de Copacabana? Quantas pessoas estavam no Papa quando ele veio ali no aterro do Flamengo, no Monumento aos Pracinhas, 2 milhões, 1 milhão, 500 mil, é muita gente. Então, assim, existe uma história para ser cuidada sobre isso. E é uma experiência fantástica. Aqueles de vocês que gostam desse assunto, eu incentivo muito a procurarem, porque é uma atividade de engenharia que vai fazer o uso de muitos dos conhecimentos que a gente adquire na escola e até mesmo nas vivências que a gente tem. E eu particularmente sou muito feliz por isso tudo, porque eu tive a chance de aplicar muitos conhecimentos e adquirir outros tantos, é claro, é evidente, ao longo desse tempo todo.
Muito bem. Voltando aqui à nossa história, você tem as caixas. Elas são necessárias porque o que a gente interpreta como volume é a quantidade de ar que é movido. Então, quando eu falo para você, eu consigo mexer no máximo uma determinada quantidade de ar. Se, no entanto, eu passo por todo esse processo aí de um sistema de sonorização e chego num alto-falante, ele, pela área que ele tem e pela excursão que ele é capaz de fazer, o deslocamento do cone dele, ele pode mexer muito mais ar do que eu consigo naturalmente. Então, a minha voz é reproduzida por ele, não necessariamente com tanta fidelidade, mas sou eu mesmo lá, você é capaz de identificar. Só que agora, com muito mais volume, pronto. Então, encontramos uma chance, uma forma de fazer. Então, você tem as caixas, os amplificadores, você tem os microfones. O sinal elétrico que sai deles é uma coisa ínfima, milivolts. Você não excita um alto-falante com milivolts, você precisa de alguns tantos volts para excitar um alto-falante. Quem faz isso? Um amplificador. Então você tem basicamente um microfone, um amplificador e um falante. É isso que você precisa. Quando você começou a querer mexer nesse sinal, em características desse sinal, você começou a introduzir eletrônicas nesse amplificador de maneira a chegar ao seu intuito, ok? Então, no final, dissociou-se o amplificador exclusivamente aquele módulo que amplifica. E o pré-amplificador é onde eu sou capaz de atuar. Então, gerenciadores são pré-amplificadores, consoles são pré-amplificadores. Depois você tem os amplificadores e as caixas. Por construção, eles são elementos elétricos, mecânicos e acústicos. Os microfones e os alto-falantes são os transdutores no sistema. E esses são os caras que demandam maior atenção de qualquer projetista. Você trabalhar no universo eletrônico, elétrico, tem uma complexidade, naturalmente. Mas você fazer um dispositivo transformar a energia de maneira a lidar com toda a banda passante que você pretende e a dinâmica, a variação de níveis que esse programa contém, com fidelidade, não é uma tarefa fácil, ok? Então, esse é o desafio da gente. Seguindo, querida, por favor. Thaís, pode. Sim. A evolução nos aspectos elétricos, vamos ver, tem sempre tecnologia dos materiais, ok? Vamos observar nos aspectos elétricos e depois nos mecânicos e acústicos. Tecnologia dos materiais está presente sempre. Um falante, por exemplo, quando foi inicialmente construído, tinha um cone de papelão. Há muitos anos já passou por vários materiais de experimentos e a gente chega a um tempo já de Kevlar, que é um composto que tem muita resistência à variação de temperatura, a variações mecânicas de deslocamento, que ele tem que estar muito hábil, ele tem que ser muito hábil para se deslocar sem modificar sua forma, né? Depois você tem válvulas na década de 900, transistores de 40, CI, 70, até que a gente tem uma mudança que eu diria que não só impacta a nossa atividade, mas qualquer atividade, né? Há quantos anos os satélites não são mais construídos com eletrônica analógica, né? Então, assim, não existe. Nossa, eu acho que gerações aí mais novas não sabem nem do que a gente está falando, né? Mas a eletrônica digital, a gente fala porque a gente está falando de história. Lá na escola, que até hoje eu faço parte da coordenação e dou aula, que eu ajudei a fundar, o IATEC, a gente tem um curso de 25 anos que é chamado Consoles Digitais. E eu já quis até alterar o título, porque não faz sentido, os consoles são digitais. É a mesma coisa que você fala assim, telefonia digital. Por quê? Onde é que está a telefonia analógica? Né? Não, mas se mantém porque, enfim, por outras questões, né? O entendimento é mais atingido, vamos dizer assim, aquele que a gente pretende para com o aluno. Mas, de qualquer forma,
essa questão do digital, que em 80 e 90, vejam bem, gente, digital é uma coisa que remonta ao início do século, talvez, passado, tá? Carnot, Bully, e aí vai. Mas comercialmente falando, quando a gente começa a fazer uso de equipamentos em que a eletrônica digital está presente e fazendo uma alteração significativa, essas são as décadas, né? Da década de 80 para a década de 90, tá? Pode mudar, por favor, Thaís. Bom, no nosso caso, microfones, esses aí, ó, são bem antigos. São do final da primeira metade do século passado, início da segunda metade do século passado. E esses são as formas de se construir os microfones: carbono ou carvão, cristal ou piezoelétrico, de fita, que não deixa de ser um dinâmico como o próximo, e condensador, que é um circuito eletrônico, tá? Na realidade, o cristal precisa de uma eletrônica também, o carbono também, apenas o dinâmico e o de fita, que é vamos dizer assim, um aspecto, uma forma de você construir diferente, mas é dinâmico, né? Fundamentalmente, eles são circuitos elétricos, não precisam de alimentação para funcionar, como bobinas, capacitores e resistores, né? Você coloca uma corrente alternada neles e eles já têm um determinado comportamento. No entanto, os outros circuitos precisam de uma alimentação para entrar no estado de operação para desempenhar a função deles. Pode passar, querida. E esses aí são mais atuais, tá? Aí tem marca, modelo embaixo, mas isso veio junto do slide, mas não é isso que eu quero me ater. Mas são marcas com certeza tradicionais, e são esses dois daquelas várias formas de construção aquilo a gente diz quanto a diferença entre eles quanto ao elemento transdutor. É a forma como eles transduzem, né, a energia de mecânica para a elétrica. Basicamente, ao vivo, a gente só usa esses dois, dinâmico e condensador. O dinâmico é o cara, porque ele é muito resistente, de fácil construção, um investimento muito fácil de ser feito, e o condensador preenche lacunas que o dinâmico realmente fica devendo. Então você parte para o condensador. Os outros a gente não usa carbono, cristal, mas você evidentemente tem outros, não que eles não sirvam, você tem outros lugares onde vai utilizá-los, como, por exemplo, os telefones, rádios de comunicação, de polícia, de carro, de bombeiro, de ambulância, de radioamador e aí vai. Tá bom? Podemos trocar, querido. Os microfones a rádio. Todos esses que a gente mostrava até agora, tinham sua transmissão do sinal já elétrico até o pré-amplificador através de um cabo, um condutor elétrico. Até que os sistemas de rádio entraram desde a década de 70 do século passado, que a gente tem os microfones a rádio. Apenas eles não eram, vamos dizer assim, uma coisa fácil de ser implementada, porque os transmissores receptores, eles eram muito grandes ainda. Quando eles foram miniaturizados o suficiente para caber num corpo, como desse microfone à sua direita ou da sua esquerda aí, entendeu? Aí, tranquilo. Passou-se a se usar, né? Passou-se a usar os microfones a rádio, com links de rádio, inicialmente em VHF, depois em UHF, por razões praticamente óbvias, né? Uma banda de frequências muito mais extensa, com menos ocupação, mais fácil de você alocar os serviços, mas temos, se vocês forem na Anatel, vocês vão ver quais são as bandas de frequência que o entretenimento, no qual se inclui rádio, televisão, pô, o João sabe disso melhor que eu, você pode utilizar, tá bom? É aí que a gente se enquadra. Há uns tantos anos para cá, poucos anos para cá, a telefonia roubou uma boa parte da nossa banda de frequência, né? Mas isso é uma história. Tudo bem. Só ficou assim ruim para quem já tinha equipamentos operando naquela banda. Que hoje, gente, você pega um equipamento como esses dois mostrados aí e você seleciona, você programa, você mede inclusive a ocupação do espectro de rádio e você vê onde você vai sintonizar. Inclusive, essa sintonia pode ser feita automaticamente. Você liga o seu sistema,
um sistema faz a varredura, percebe o espectro e já aloca o seu link de rádio, a voz do cantor, no receptor que está do seu lado lá, que está fazendo a operação do sistema durante o evento. Ele já põe lá para funcionar. E você está entendendo que frequência é essa portadora. E se tiver qualquer problema de ocupação na banda, ele é capaz de fazer automaticamente a alteração. Você já pode imaginar que houve uma época que não era assim, da qual eu tive o prazer de fazer parte. Então a gente tinha 12 frequências para ocupar. Se você tivesse 14 necessidades, duas iam ficar na necessidade. Mas enfim, pode passar, querido. Essas marcas são bastante conhecidas no mercado, tá? As consoles, aí também vem uma. Eu trouxe esses dois elementos, os microfones e as consoles, porque eles são realmente. Um vamos dizer assim, os olhos e ouvidos, e o outro é o coração da história. Esses mixers Shure aí da década de 60, alguns de vocês talvez tenham ouvido falar, ou até se lembrem, não sei, de Woodstock, né? Um festival americano em 68, que foi um marco aí na história toda nossa da sonorização, foi feita com esses mixers Shure aí de cima à esquerda. Coisa que se você apresentar qualquer menino de hoje, ele vai falar assim, mano, pô, assim eu não consigo fazer. Pois é. Então, a história é essa. Embaixo você tem uma console da década de 50, que era típica de estúdio e de rádio, e na década de 60, uma console de estúdio também. Só para você ver assim, é analógico, evidentemente, ainda, tá? E com circuitos elementares, ok? E os controles. É claro, a gente nem tem tempo para isso, já estamos até esgotando aqui nosso tempo, mas assim, se vocês pesquisassem aqui, de novo, aqueles de vocês que gostam desse assunto ou quiserem conversar sobre isso, vou estar sempre à disposição. O João tem meus contatos todos aí. Isso daí se você entrar por dentro da eletrônica de cada equipamento desse, você vai até rir, tá? Seguindo, Thaís. Dá licença, professor, Não, né? Pois não. eu sou arquiteta. Sim, Eu estou fora um pouquinho da área de vocês. E sim. eu tô atuando agora, a convites na parte de teatro. E o que que Sim. acontece? Nós temos muito problema de microfone com os atores. Uhum. Poderia, normalmente, quem nos fornece ou quem faz o trabalho que nós contratamos diz que ou é um microfone, que é aqueles microfones de cabeça, ou é a pessoa que tá nessa parte da mesa, da mixagem. É, Pode tentar me explicar porque cada um está jogando a culpa no outro e como nós não sabemos muito, é, isso incomoda. Eu só que se o senhor ou então indicar alguma coisa que eu possa ler, que eu possa estudar a respeito disso, para que a gente não seja mais enganado, porque é difícil e é um sistema muito caro. Acho que ele congelou. Pedroso? Ele congelou de novo. Ana Gonê, né? Estou vendo aqui, Ana. Eu acho que Isso. seria mais produtivo, assim, você entrar em contato direto com ele, né? Porque é uma situação específica e a gente já tá, ainda tem acho que mais de 12 slides, se ele conseguir voltar, obviamente, né? E aí eu acho que fica mais assim produtivo. Ele fala um pouco, né, sobre genérico, né, para até a sua É, experiência. Eu creio que seja de alguns aqui também, né, que vai ser bem interessante para matar. E aí depois você vai precisamente, você fala com ele mais especificamente, ou com ele ou com o sócio dele, que eles têm uma empresa controle, voltou. Hein, Pedrucci? Estava falando com ela que é interessante depois ela entrar em contato para detalhar mais com vocês o problema e vocês Pode ser, falarem, porque a sim. gente ainda tem ainda 12 slides, né, para matar, a gente já está quase. Tá bom assim, então, Ana? não, Pode ser, tá Ana? ótimo, tá Tá ótimo. bom. E aí o contato eu pego de onde? Tá Pela bom. empresa, né? Você é do clube também, Ana?
Não sou. Eu estou É, falando, eu entrei de gaiato. Quando eu vi no clube que vocês estavam dando essa palestra, eu falei assim, perfeito. é. Então, olha só, no final vai ter, a gente coloca o primeiro slide, eu peço para a Thaís, aí já tem o contato dos dois, e aí você pega a nota, ok? Combinado? Senão a gente tem Muito um horário aqui. obrigada. Nada, vamos em Tá, frente. Obrigado muito por estar aqui obrigada. com a gente. Vamos em frente. Legal, João. Ana, vou ter o maior prazer em responder para você, tá bom? Faça isso, faça o contato depois, ok? Muito bem. Valeu, João. Caiu a minha história aqui, me perdoe, mas vamos na sequência. Pode trocar, por favor, Thaís. Isso daí, gente, já são épocas mais recentes. Por exemplo, essa esquerda aí é que o João me viu muito utilizar lá nos projetos da gente Aquários, Réveillon, 7 de setembro, desfile, enfim, lá na Presidente Vargas. Essa daí é, é uma grande console analógica, tá? Japonesa, da Yamaha. À direita, peguei do mesmo fabricante japonês, uma bem atual, ok? Essa daqui já é de eletrônica digital, não preciso nem falar para vocês que ela tem capacidade operacional bem superior à outra, tá? Porque ela incorpora funções que a outra não tinha, né? E ela e tem todas as facilidades da eletrônica digital. A gente é capaz de armazenar dados. Então, por exemplo, você faz um evento, como a Ana citou aí, fez um evento e aquela peça teatral, aquele musical foi fantástico, a sonorização. Ok, grava. Não áudio, pode gravar áudio também, tá? Mas eu me refiro aos dados. Você grava tudo que você fez de equalização, compressão, enfim, tudo que a gente faz quando a gente faz uma mixagem, ok? E aí você pode reproduzir isso daí, você guarda, né, através de um pendrive, você leva para o seu computador, para o que for, você guarda e depois você coloca, descarrega numa outra console como essa ou da família dela e você tem condições de já partir no seu trabalho de uma etapa bem mais adiantada, ok? Seguindo, Thaís. Quanto ao gerenciamento do sinal, gente, depois que você fez a mixagem, você vai pegar esse sinal, é uma forma da gente se referir à manipulação desse sinal para que seja amplificado e entregue aos falantes. Gerenciar, ok? Então, basicamente, o que você tem como o pai desses gerenciadores é o divisor de frequências. O cara, na década de 30, as décadas de 30 e 40, os sistemas de radiodifusão eram feitos assim: você tinha um falante na sua casa e você alugava o canal da rádio. Você, como tinha um telefone na década de 60, quando eu era molequinho, e a gente tinha um telefone em casa. Então era da companhia, tá? Então você tinha um único falante que tocava desde o mais grave que ele fosse capaz de tocar até o mais agudo, ok? Desde a frequência mais baixa até a frequência mais baixa, mais alta. Bom, à medida que o tempo passa e as demandas vão se alterando, você precisa de mais volume, com mais fidelidade, fica óbvio que um falante só não é capaz de atender essa demanda. Então o camarada percebe que ele precisa fazer um falante dirigido para a reprodução de baixas frequências e outro dirigido para a reprodução de altas frequências. Então ele pega e herda lá da telefonia os circuitos de divisão de frequências, ok? Os filtros elétricos, né? E aí ele constrói com esse da esquerda aí, ó, um divisor de frequências. Então você pega essa saída da sua console, que é a banda inteira de frequências, joga nesse camarada, ele divide em graves e agudos, frequências baixas, frequências médias altas, e coloca no amplificador, coloca no falante que vai reproduzir os graves, coloca nos falantes que vai reproduzir os agudos. Assim você tem dois falantes, cada um dedicado à reprodução de uma banda, você tem um outro nível de qualidade, ok? À direita é uma evolução. Isso daí também é da década de 70, esse Urey, um fabricante americano,
e eu usei muito esse equipamento aí, ó, que é, enfim, era uma coisa fantástica. Que você é um divisor também, só que eletrônico. Os circuitos são eletrônicos e não mais elétricos. A grande vantagem. Bom, inicialmente, como é que a gente usa um e o outro? Você sai com o sinal da console, coloca no amplificador. A saída do amplificador você joga num divisor daquele passivo, como a gente chama, o da esquerda, tá? Constituído de componentes elétricos. Ele faz a divisão, pega a parte de baixas frequências, bota para o falante característico e a de altas para o outro característico. Muito bem. Desvantagem: boa parte da energia é dissipada no próprio divisor, ok? A evolução foi você sair da console, entrar no divisor eletrônico que lida com sinal a nível ainda de milivolt, alguns volts, alguns poucos volts, e as saídas agora você endereça para amplificadores dedicados, o amplificador da caixa de graves e o amplificador da caixa de agudos, das de alta frequência. Qual é a vantagem? Você não tem perda de potência, pelo menos como tinha anteriormente. A desvantagem é que você tem um custo maior, porque você agora tem que ter o dobro dos amplificadores do que tinha. Se seu sistema for de 3 vias, falantes de graves, de médios, de agudos, você tem que ter o triplo, e aí vai. Mas, sem dúvida, é uma grandíssima evolução. Basicamente, o início do gerenciamento do sinal se dá pela divisão de frequências, tá? Seguindo, Thaís. Até que você chega, nossa, nas décadas de final de 80, você chega a implementar num único equipamento, além da divisão de frequências, ele deixa de ser exclusivamente um divisor de frequências, ou como o inglês chama crossover, ele passa também a fazer equalizações, é, mexer em níveis, em certas regiões da banda de frequência de seu interesse fazer limitação nos níveis de sinal para proteger os falantes e também retardo para ajustar tempos entre os falantes. Isso daí realmente a gente fica só na, na descrição das funções. Em outra oportunidade, e eu me coloco à total disposição aí se o João achar os interessados a respeito, interessados no assunto, eu fico à vontade aí para falar sobre essas coisas também. O que que é delay? Por que limitação? O que que é isso aí? Muito bem. Então, o que que acontecia? Nós tínhamos o console, a console, pegávamos o sinal, fazíamos a mixagem, colocávamos no divisor de frequências, no crossover eletrônico, e mandávamos embora para os amplificadores e falantes. Mas eu queria comprimir uma banda de grave mais do que de agudo, eu queria equalizar a banda de médio, eu queria fazer delay entre uma e outra, e eu ia incorporando equipamentos nesse sistema. Até que um fabricante inglês pegou todas essas funções e colocou dentro de um único equipamento, que ele batizou como management, um gerenciamento do sinal. Então, o que você está fazendo é muito mais do que uma simples divisão em bandas. Você está tratando o sinal de forma muito mais, vamos dizer assim, adequada. Você precisa, você percebe a necessidade desse tratamento. Você tem a necessidade. Então, você tem a chance de fazer isso. Esse daí é um brasileiro, e aí sim, eu, como bairrista que sou, faço questão de chamar a atenção. É um fabricante nosso do Rio Grande do Sul. Não é o único, tá? Não é o único. E aqui, como bairrista que sou, vou fazer uma propagandazinha. Quando vocês forem lidar com equipamentos, não busquem só no exterior. Sabidamente vocês vão encontrar. Mas nós aqui no Brasil já temos muitos grandes e competentes fabricantes de equipamentos. Se não te servir, por essa ou aquela razão, não tem problema nenhum. Mas você conheceu essas pessoas que são muito competentes e muito dedicadas. Thaís, o próximo, por favor. Bom, monitoração, que é aquilo que se faz para o músico, aqui à esquerda. Quando eu passo o mouse aqui, vocês chegam. Não, não, porque não sou eu quem está fazendo a transmissão, é claro. É, monitoração é aquilo que a gente chama, as caixas de que o João falava
há um tempinho atrás, que tocam para o músico e ele vai pedir: coloca aqui um pouco mais da minha guitarra, coloca nesse falante aqui que eu estou ouvindo, um pouco mais da minha voz, para eu poder ouvir, senão eu não ouço, não tenho meu desempenho. Então, vocês vão olhar na fotografia da esquerda mais velha aí, que é da década de 70, uma caixa em cima de um baú no piso da plateia apontando para o palco. Esse é a caixa que toca para o cantor. Certamente tem no mínimo ali a voz dele. Alguma harmonia, talvez. De frente vocês veem lá no fundo ali, ó, e de frente para gente, uma caixa grande com uma corneta em cima. Talvez vocês não sabem identificar isso, talvez, não tem problema. Aquilo que vocês veem no fundo, de frente para cá, está monitorando o tecladista que está ali à frente. Você vê um conjunto de teclados. Tem um rapaz em pé ali e bem ao lado dele, atrás dele, ao lado dele, também tem um conjunto de caixas virada aqui para o palco. Como é que eu sei que está virada para o palco? Porque a cara dela, se vocês olharem essas que estão aqui em primeiro plano, na foto da esquerda, elas estão voltadas para a plateia. Tá? Então procure identificar naquela coluna que está atrás daquele rapaz em pé de camiseta branca, ela está virada para ele. Assim como essa que está de costas aqui, no primeiro plano também, em cima do palco, está de costas para a gente, virada para o palco. Essas estão monitorando esse pessoal todo que está no palco, tá? Ora, à direita, você já vai ver, tomara que veja, monitores como aquele dali do chão, você vê alguns aí em cima do palco, ó. Vai bem em cima do palco aí, ó, você vai ver alguns desses monitores. E à esquerda e à direita, em cima do palco, vocês continuam vendo conjuntos de caixas como esses antigos da esquerda e da direita, à frente e no piso do palco. Ok? São os side fields, do inglês significa colunas laterais. São exatamente essas colunas nas laterais do palco. O nome é rigorosamente o que quer dizer, tá? É para monitorar os músicos. Então se usa floor monitor, o inglês falando, tá? Ou side fields, ok? Muito bem. O próximo, querida. E por fim, in-ears. Da mesma forma que com os microfones, quando a gente conseguiu miniaturizar as eletrônicas de maneira a caber em invólucros pequenos, você é capaz de hoje colocar fonezinhos no ouvido que não são como esses que a gente tem aí do telefone, não, tá? Tem outra qualidade. É para reproduzir música a nível profissional, né? Para um artista. Então você põe os fones no ouvido, espeta ele nesses caras que têm as antenas aí, olha, que são receptores que estão presos na cintura do camarada e recebem sinal de rádio desses elementos que estão em aparelhos maiores aí, que contêm os transmissores, tá? Então você sai da console, injeta esse sinal que vai para a Ana, que está cantando. Ela está sendo monitorada por fones de ouvido. Você injeta no transmissor dela, sintoniza a frequência, vai no receptor dela, quer dizer, ajusta uma frequência, vai no receptor, sintoniza essa frequência e ela passa a ouvir aquilo que você está colocando no ar, naquela mandada, como a gente diz, para ela. Ok? Aí tem não diversidade, uma antena só, diversidade, duas antenas. Isso é uma técnica antiga de rádio, a diversidade, para que você possa garantir a estabilidade no link. Ok? Quando você tem, como eu já trabalhei em Furnas, a gente tinha links de rádio de um lugar para outro, estações fixas. Você calcula, você sabe o que se passa ao longo do ano, quando você tem interferências dos fatores ambientais, você tem um controle sobre o comportamento. No entanto, quando você pega uma dessas estações, como a polícia, por exemplo, e fica transitando com ela, você muda esse link em vários aspectos. Então, se você tiver uma região de frequências baixa, onde você consegue uma transmissão segura por conta da facilidade como a energia se propaga em torno dos anteparos, tudo bem. Nesse caso nosso, não. O HF
frequências muito altas, comprimentos de onda muito pequenos, qualquer coisinha é anteparo. Então, o que se fez? Dois receptores, cada um com sua antena, e um comparador. Então, estatisticamente, se você tem um dropout, quer dizer, uma perda por fase da portadora em uma das antenas, estatisticamente a chance de você ter o mesmo na outra tende a zero. Então, essa é uma forma de você. E esse combinador, ele olha para esses sinais e sempre passa adiante aquele mais forte. Existem patentes da Shure americana, por exemplo, que passa sempre uma combinação dos dois, o que é mais garantido ainda, o nível é sempre mais alto. E aí vai. Pode trocar, Thaís, por favor. Amplificadores e fones. Isso é uma outra possibilidade. Você liga esse fone via cabo nesse canal aqui. Esse amplificador tem 4 canais. Você liga 4 fones nele e você manda um sinal para cada um independente ou um para os 4. Isso é uma outra forma de fazer. Bem mais em conta financeiramente que a rádio, tá? E tão eficientes quanto, depende só do uso. Você quer o cantor passeando pelo palco, você não pode amarrar ele num fio. Mas tá, o locutor nunca mais vai sair daquele lugar ali, vai ficar naquele púlpito e não vai sair dali. Você pode usar um com fio sem o menor problema. Seguindo, Thaís. Nos aspectos mecânicos e acústicos, com certeza também nas tecnologias dos materiais, mas o que eu julgo ser uma grande melhora, vamos dizer assim, é o acoplamento entre falantes, do point source ao line array. Pode trocar o slide, por favor, Thais. As figuras de captação, elas continuam sendo elétricas. Ou você consegue através de duplas membranas no microfone, tá? Falando dos microfones, ou em ranhuras no corpo do microfone. Mas desde que eles foram criados e isso começou a ser implementado, logo depois de sua criação até hoje, são as técnicas que se usa, que são usadas, ok? Então você tem aí as formas como você escuta, como o microfone escuta os sons vindos de todas as direções, tá bom? Trocando, Thaís. No entanto, nas caixas acústicas é que essa alteração foi realmente radical. Fonte pontual é aquela em que a gente diz que irradia omnidirecionalmente em condições de espaço livre. Isso daí serve como ponto de partida para suas avaliações, mas está longe de ser a nossa atividade como na realidade se dá, né? Então tem uma evolução aí, ó, painel infinito, caixa selada, duto sintonizado e com cornetas, isso tudo desde a década de 30 até a década de 70, 80 passados, essas aí foram as evoluções que houveram, tá? E não que uma deu lugar à outra, absolutamente. Todas elas, com exceção do painel infinito, todas as outras três continuam sendo utilizadas, depende do que você vai fazer. Caixa selada, nunca profissionalmente, em sonorização, mas profissionalmente, em hi-fi, você pode encontrar, tá bom? Agora, as outras, duto sintonizado e com cornetas, você utiliza até hoje, tá? E elas, apesar de uma ter surgido depois da outra, a outra, melhor dizendo, a que veio primeiro, nunca deixou de sofrer as evoluções, não só nos materiais, construção dos falantes, etc. e tal, como a própria caixa. Aí vem, gente, esses caras aqui eu coloquei porque são os caras que eu acho assim muito inspiradores. O Turas, que é o cara que tem a patente da Bass Reflex, o JBL, né, da década de 40, que é um cara que contribuiu muito no desenvolvimento dos alto-falantes e caixas. Existem vários, tá? E outra, vou fazer um parênteses aqui. Estamos falando dos norte-americanos, né? Dos Estados Unidos, porque os canadenses também são. Mas não são só eles, apenas esses caras são aqueles a quem a gente tem acesso mais facilmente. É claro
que vocês vão encontrar muita contribuição de europeus, italianos, franceses, alemães, austríacos, espanhóis e também dos asiáticos, mas difícil acesso a essas informações. Agora, o que me eu gosto muito de lembrar sempre são esses caras, o Tilly, um australiano, e o Small, um americano, estadunidense, como fala um professor meu, que na década de 60 eles construíram um circuito elétrico, engenheiros eletricistas, construíram um circuito, o Neville Tilly, o australiano, construiu um circuito elétrico que representava o comportamento de um alto-falante dentro de uma caixa. Um alto-falante dentro de uma caixa tem comportamentos elétricos, naturalmente, mecânicos e acústicos. Então, eles traçaram um circuito que era o análogo ao circuito eletromecano-acústico, nas palavras dele, do Tilly, que, que representava um alto-falante funcionando dentro de uma caixa. Então, as massas mecânicas e acústicas são representadas por indutores, as elasticidades por capacitâncias, indutâncias, capacitâncias, as resistências por resistências elétricas. Então, eles traçaram um circuito elétrico análogo ao circuito eletromecano-acústico, que era um falante funcionando dentro de uma caixa. Ora, os caras, há quantos anos a gente conhece as funções de transferência? Se você conhece um circuito, você conhece a função de transferência dele. Se você entra com um sinal sabida, resposta de amplitude, de frequência, amplitude na frequência e fase na frequência, dada através daquela função de transferência, você sabe como vai estar na saída o seu sinal em termos de amplitude e fase. Então, você foi capaz, desta forma, de planejar uma resposta e, com isso, baseado naquela resposta que você quer, você planejar, projetar a sua caixa, inclusive o seu falante, para atingir aquela resposta desejada. O Small, 3 anos depois, passou assim, uma vassoura e limpou o trabalho do Tilly e deixou ele mais ainda um esmero fantástico. Foi apresentado numa convenção da ES de Nova York, sucesso absoluto, e nós nunca deixamos de utilizar essas premissas, essa base como cálculo. Hoje, você tem vários softwares, hoje não, há muito tempo já, em que você entra com os parâmetros TS, Tilly, Small, do falante, que são vários que eles descrevem, entra no programa e você já, em função do que você quer, ele vai lhe dizer quais as dimensões da caixa, volume, litragem, né? Duto, e aí vai. Ok? Pode trocar, querida. Essas são as point source, fonte pontual. Isso aqui da década de 60, isso aqui da década de 80, isso aqui da década de 2000. São implementações diferentes, técnicas diferentes, de você ter mais eficiência e mais uniformidade na fase e amplitude ao longo das frequências de todas as bandas que são reproduzidas por diferentes alto-falantes aqui dentro das caixas, desde esse mais elementar, que começou equipando os cinemas, até isso daqui, em dias de hoje, muito utilizado, tá bom? Mas são aquelas fontes pontuais. Pode trocar, querido. E aí você chega às fontes em linha, né? Do inglês line array, uma disposição em linha. O arranjo de vários falantes dispostos numa linha, né? Tipicamente a gente não usa a linha na horizontal, mas na vertical. Isso se comporta não como um conjunto de pontos vibrando, mas como uma linha vibrando. Então, o que acontece é que você está atento à interação entre os falantes. Entre eles, você vai ter uma interferência, o som de um interagindo com o som de outro, que pode ser destrutiva ou construtiva. Esses caras são os grandes caras que contribuem, são vários, tá, gente? De novo falando, tá? São vários, mas se eu poderia falar, se eu pudesse falar, se eu fosse falar de dois deles, como estou falando, falaria do Harry Olson,
da década de 40, que em 50 tem vários livros publicados. Ele descreve o comportamento de dois falantes interagindo um com o outro, dois falantes iguais, tocando a mesma banda de frequências. Como é que eles, junto um do outro, interagem? De que maneira eles interagem? De que forma, em que aspectos a gente pode considerar que essa interação seja construtiva, em que aspectos essa interação pode ser destrutiva. E isso daí é uma coisa conhecida desde essa época aí do Harry Olson, no início da década de 50, tá? Meados da década de 50, com vários outros caras trabalhando também. Mas ele tem, vamos dizer assim, o mérito de ter descrito isso de forma muito clara e muito assertiva para a nossa compreensão, tá bom? Mas ficou claro desde essa época que você conseguia tirar proveito do acoplamento de falantes para baixas, médias baixas frequências. Não conseguia fazer isso para as médias altas e nem pensar nas altas frequências. Quando esse Dr. Christian Hill, um físico da Sorbonne, na década de 90, patenteou um dispositivo que fazia essa arrumação de fase entre dois falantes tocando uma região de alta frequências, de maneira que a interação entre eles fosse construtiva. Eu tive a honra e o prazer de entrevistar esse cara e é muito simples. Quando ele explicou, eu já tinha lido naturalmente o trabalho dele, mas fui entrevistar o cara. Quando ele explicou, eu falei, não acredito nisso. Por que eu não pensei nisso antes, né? Sempre. As coisas geniais realmente são simples. Quer dizer, pelo menos eu gosto de ver assim. Pode trocar, querida. E isso, olha, é conhecido desde a década de 60. Isso aqui é o The Voice Column, coluna de voz da JBL, em que falantes estavam próximos uns dos outros, mas eles acoplavam bem, interagem bem entre si, de maneira construtiva, na região da voz. Então, se você cortar acima de 4.000, abaixo de 200, abaixo você pode tocar o que você quiser, que eles vão sempre acoplar. Mas acima de 3.000, 4.000, tá perfeito. Você ouve sempre do mesmo jeito, onde você estiver no ambiente, se você estiver considerando apenas o falante, tá? Gente, eu sei que isso é uma história que falado assim, parece que eu estou jogando coisas em cima de vocês. Realmente, João, que me perdoe, mas 1h30 poderia facilmente ser 3, 4 horas aqui para a gente falar de maneira a Nós já rapaziada vamos curtir agendar uma segunda parte, Pedroso. como Fique você tranquilo. quiser. Mas E vai. aqui, gente, é a patente os falantes de grave já se acoplavam, como a gente sabia aqui, ó, desde essa época na esquerda aí, tá? Na direita, no desenho, os falantes low ali de grave, eles já acoplavam bem. Isso daí é da Ela Acoustic. Aliás, tá, ao invés de TUCS, me perdoem, é TICS, tá? Ela Acoustic é a empresa do Dr. Christian lá, tá? Então, ele construiu uma caixa em que ele acoplava os graves e os médios, segundo, o low na mídia aí, segundo aquele esquema já conhecido desde a da década de 50 e bem descrito pelo Harry Olson. Mas a alta, que nunca foi ajustada, ele conseguiu ajustar e está naquela ranhura ali do meio, e tem todo um complexo por trás disso que faz com que o som dos falantes que estão lá atrás, dentro da caixa, cheguem aí nessa abertura em completa organização de fase. Pode trocar, Thaís, por favor. Que é uma figura como essa aí da sua esquerda. É um dispositivo que ele coloca na frente do falante, é um driver a compressão, enfim. Ele coloca na frente do falante que conduz a energia de maneira que o acoplamento, a figura, o desenho da direita mostra como é a interação entre as frentes de onda de cada dispositivo sem a presença desse plug de fase, como é conhecido, e quando você coloca o plug de fase, o que é que acontece na interação com essas ondas? Elas ficam coerentes, que é um termo já lá do Harry Olson. Que, que isso daí, o que a gente consegue com isso, rapaziada, é o seguinte:
é que os sistemas de sonorização eles evoluem em vários aspectos de falantes, as caixas, tá? O aspecto caixas, o particular caixas. Eles são mais eficientes, isso e aquilo outro. Mas quanto de watt elétrico, quanto dos watts elétricos que você entrega para os falantes são transformados em watts acústicos, vocês, se soubessem, chorariam. A eficiência dos alto-falantes, mesmo os mais modernos, hoje com tecnologia dos materiais, é muito abaixo de 10%. Então, um ganho como esse aí, porque isso é um ganho, porque quando você deixa de perder, que é o caso aí, ele não fez nada que criasse, que melhorasse a energia, não, assim, que aumentasse a energia. Não, ele só fez alguma coisa que deixava de perder energia. Então você tem um ganho, uma eficiência nos sistemas de falantes em disposição line array muito maior do que o acoplamento de caixas point source, como a gente fazia até a década de 80. Ok? Pode trocar, querida. Então, aqui, ó. Sistemas de line array, a esquerda e a direita do palco, aí você vê esse monte de caixa pendurada aí, ó, já é esse tipo de sistema. E a esquerda bem fora da foto e a direita bem fora da foto também como sistema auxiliares para tocar para a plateia mais aos lados. Esses são os equipamentos. Você vê que a esquerda e a direita tem um telão, tem dois telões, na realidade, né? Abaixo dos telões tem outras caixas, são as caixas de grave do sistema, ok? É uma forma de tocar. Essa foto aí é da década de 2000, quer dizer, tem 20 anos, talvez. Os sistemas hoje, ainda, já line array, não tem mais por que fazer aglomerados de point sources, eles são até bem mais melhor montados e mais eficientes que esses aí. Pode trocar, querido. Previsão de desempenho. Você nos chama para fazer a sonorização no seu teatro. E aí a gente, depois de uma série de conversas, chega a um determinado marca e modelo de falantes, falando de falantes, tá? Os outros itens todos estão considerados também, com certeza. Mas os falantes, ok, quantos e onde a gente vai colocar para promover a tal experiência que é o que a gente sempre busca, a maior uniformidade possível em toda a plateia, tanto em banda passante quanto em distribuição de pressão, nível de pressão. Então, a distribuição dessa energia na plateia toda, desde o cara que senta na poltrona A5 até o cara que senta na poltrona M16, é para eles ouvirem, pelo menos se for do ponto de vista do sistema de sonorização, da maneira a mais homogênea possível, a mais igual possível, a mais parecida possível. E como é que eu faço isso? Onde ponho os falantes? Quantos? De que forma? Então, de um tempo para cá, é claro que a experiência da gente, depois de tanto errar, a gente sabe como fazer. Aliás, erramos, mas já sabemos fazer há bastante tempo. Mas assim, há um tempo já você é capaz de pegar um softwarezinho que os próprios fabricantes desses sistemas de falantes entregam para você, ok? Você pega a planta do lugar, coloca o falante que você quer nas quantidades e no posicionamento que você pensa ser o ideal e ele te manda ele rodar o programinha e ele te diz a distribuição de pressão e banda passante na sala. E você analisa. Você fala, pô, ficou bom, só que está faltando agudo ali naquele canto, está faltando. E aí você coloca um outro elemento, coloca outro, muda a angulação, a posição, mexe na altura. Você mexe aqui antes de estabelecer a lista de equipamentos a ser comprada. Então, a ajuda na escolha, quantificação e posicionamento dos elementos de um sistema para um ambiente, sempre visando a cobertura mais uniforme possível da plateia, tanto em banda passante quanto em resposta de amplitude e fase com a frequência. Então, isso daí já é uma ferramenta que está à disposição da gente há alguns tantos anos já e que a gente faz uso dela. Pode trocar, Thaís. Isso daí, ó, é exemplo de mapeamento.
As cores são relacionadas a níveis de pressão. Você entra com a planta lá no lugar, ou melhor dizendo, importa a planta para dentro do softwarezinho. A FMG é esse fabricante aí, ó. Einhardt faz, não sei nem como é que fala um negócio desse, fez Tel Media Group, que esse senhor Wolfgang, eu assisti uma palestra dele, que é o criador dessa história, junto com esse físico aí, Dr. Renner, tá? Que é o EASY, Electroacoustic Simulator for Engineers. Eles criaram esse software. Olha, eu assisti o lançamento desse software em 92. Já pode imaginar que hoje está em outro nível essa história. E claro que ajuda demais. Não só para você que vai projetar, mas para você que vai instalar também. Por exemplo, a Ana vai fazer um trabalho lá dela lá num teatro, ela pede ao camarada da empresa de sonorização que entregue para ela o projeto que ele fez de posicionamento dos falantes para otimizar a distribuição de pressão e banda de frequências no ambiente. Pode trocar. Isso daí, gente, exemplos de trabalho que nós fizemos, eu e o Marcos. Tá? Idealizamos essa distribuição de falantes num ambiente que tem essa distribuição de público. Tá? E são esses pontos aí em vermelho, meio arrosado, tá bom? E baseado nas características do fabricante, a gente estabeleceu a cobertura que eles fariam para a plateia. Pode trocar. E aí, rodando esse Easy, ele já reposicionou os falantes para otimizar. Se você voltasse lá no slide anterior, você veria que tem uma pequena diferença, tá? Pode seguir, querida. E aí ele mapeia, ó, em frequências o previsto por ele em 125 Hz, aqueles pontinhos pretos são as colunas de falantes, e as cores mostram a variação de pressão no ambiente. Aquela coluna da direita ali traz os valores de pressão, tá em dB. Não é o propósito aqui que vocês entendam essa história, mas que vocês entendam, saibam que é possível você ter uma previsão da distribuição de pressão e banda passante em função da banda passante dentro de um ambiente. 125 Hz, o próximo slide, querida. 1000 Hz, que é uma frequência muito importante para a fala, pode passar. E 8000 Hz. Absolutamente não me importa para a fala, né? A não ser que a gente esteja muito próximo para que você possa ouvir isso, mas que para a música é fundamental que você tenha, tá bom? Então, quando a gente faz isso, olha para isso, a gente confere, e é claro, você muda os falantes de posição, e você vai ver que nessas posições aí, essa variação é a menor possível, tá? E é claro, a engenharia nos tem dito ao longo do tempo todo quais são os níveis de variação toleráveis, vamos dizer assim, até aqueles consideráveis bons. Então, é nisso que a gente se baseia. E depois, evidentemente, a gente vai escutar para ver se está de acordo. Pode passar, Thais. Finalizando, gente, o que pode acontecer daqui para diante? Sei lá, um monte de coisa. Mas certamente a predição do desempenho do sistema, que é exatamente isso que a gente acabou de ver, o alinhamento do mesmo porque depois que a gente prediz e instala, a gente faz o que a gente chama de alinhamento, que é gerar sinais, ruídos, música e medir o comportamento para ver que está dentro dos padrões que a gente admite como bons, aceitáveis, excelentes, e aí vai, ok? Então, a predição do desempenho e o alinhamento, com certeza, até mesmo a mixagem, serem feitas por uma inteligência, como coisas vêm sendo feitas, tá? Alguém pode dizer, como já discutimos muito, eu e colegas, assim, pô, mas a mixagem é o quanto de reverb eu vou botar no violão do João, o quanto de compressão eu vou botar na voz do Jonathan. Isso, como é que eu vou saber? Ora, simples. Quem são os caras que fazem isso muito bem?
que a plateia adora. Fulano, Beltrano e Cicrano. Então, pegue a amostragem do trabalho desses caras e traduza isso aí e transfira isso aí para uma inteligência que ela é capaz de reproduzir. Então, não sei, vamos ver o que vai acontecer, mas que com certeza essa participação aí vai acontecer, eu acho que eu não tenho dúvida, não. A questão é com que intensidade, com que velocidade, a partir de quando. Não tenho notícias disso que já esteja, que isso já esteja acontecendo. Mas eu penso que posso esperar por isso. Bom, meus amigos, João, você me perdoe aí. Foram só 40 minutos além do tempo que você esperava. E ainda teria mais 1h40 aqui para a gente conversar fiado. Espero não ter passado assim, voando pelas coisas. Penso até que possa ter passado, mas enfim. Tomara que vocês tenham todos tirado proveito. Aqueles que estão aqui, agradeço muito a presença, a paciência, o interesse. E eu estou à total disposição. Do João e de todos vocês aí que estão presentes. Ok, Pedruzzi, eu queria colocar aqui a palavra aqui para a nossa audiência, para se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, né? Eu vi aqui depois é que eu me toquei que a gente também tem um chat e já tinha passado o seu telefone e o seu e-mail para Ana. Ana, Ah, legal. conseguiu pegar, né, Ana? Tá anotado aí. Enfim, então quero agradecer, Pedruzzi, aí pela sua aceitação em fazer essa apresentação aqui para a nossa audiência aqui no clube. Falando que o clube está aberto aqui, né? Quem não é sócio, é muito fácil se fazer sócio do clube. Você vai no site, lá tem as informações de como se filiar, né? E vai ser uma aprendizado, uma convivência muito legal. Tem muitas cabeças bacanas, pensantes, que fazem parte aqui posso dizer, até da história do Brasil, anteriormente e atualmente. Bom, queria agradecer mais uma vez. Antes disso, informar que amanhã, dia 27, às 18 horas, a gente vai ter uma mesa redonda sobre terras raras, no formato híbrido, no clube. Então vai ser presencial e híbrido, desculpa, e online. As informações também estão no site do clube. Agradecer, mais uma vez, agradecer a Thaís aí pela paciência, por ter ficado com a gente também, né? Desculpa aí o horário que a gente ultrapassou, a gente já sabe quanto é difícil aí sair do centro do Rio, né? Mais tarde. E vamos deixar já pré-agendado aqui numa data a ser divulgada, a parte 2, né, dessa palestra aqui, que foi bastante interessante. Ela vai ficar disponível no Clube de Engenharia, chama YouTube, né, que o clube tem. E mais uma vez, desejar sucesso para você, Pedroso, que já se tornou mineiro, né? Aí está vivendo aí em Minas aí, e nos dê sempre a sua presença quando estiver aqui, ok? Tá Um bom. grande abraço para todos aí. Felicidades. Tchau, tchau. Um abraço para vocês todos.